Você é única. Deus não faz cópias. Você já se pegou comparando a sua vida com alguma pessoa do Instagram, do Facebook, do TikTok? Já sentiu que sua caminhada parece pequena demais diante da conquista dos outros? Hoje vamos falar sobre algo que rouba a nossa alegria, algo que nos atrapalha bastante: a comparação. Comparar-se é esquecer quem você é em Deus. Vivemos no tempo em que as redes sociais, elas mostram apenas os melhores momentos das pessoas. Mas a verdade é que cada uma de nós foi criada de forma única, com dons, com tempo e propósitos específicos, diferenciados uns dos outros. No Salmo 139:14 diz assim: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especialmente admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O salmista, ele louva a Deus porque ele foi feito de uma forma especial, admirável, exclusiva. E o que acontece quando nós nos comparamos? Quando nós nos comparamos, nós perdemos a gratidão. Nós não conseguimos ser gratos por aquilo que nós somos. Quando nós nos comparamos, nós duvidamos do nosso valor. Quando nós nos comparamos, nós tentamos ser o que nós não somos. Nós muitas vezes queremos ser o outro, ter o propósito do outro, ter o sonho do outro, ter a vida do outro. Mas essa luta, minha amiga, nesse dia de identidade e comparação, ela não é de hoje, não. Ela não é muito moderna, não. Ela não é só das redes sociais, não. Com certeza deve ter intensificado muito mais, mas ela é antiga. Lá em Gênesis 29, conta a história de duas mulheres. Elas eram irmãs, Lia e Raquel. Raquel era linda, a palavra do Senhor descreve que aos olhos humanos ela era linda, uma mulher muito bela. Quando Jacó olhou para ela, falou: é essa mulher que eu quero. Só que Lia, a sua irmã, era a irmã mais velha de Raquel, ela não era tida como uma bela mulher. Ela não era essa mulher exuberante, bela, que tinha esse brilho, esse glamour que a própria Raquel tinha, né? E a palavra do Senhor, depois você pode ler lá toda a história em Gênesis 29, ela fala que Jacó amou Raquel à primeira vista, amava Raquel, né? Mas a história é bem longa, eu não vou falar especificamente toda a história aqui, depois vou deixar como um deverzinho de casa para você ir lá e, com curiosidade, ler a história de Lia e Raquel em Gênesis 29. E aí o pai dela, Labão, armou para Jacó, porque naquele tempo a mais velha não podia casar depois da mais nova, ou vice-versa, a mais nova não podia casar antes da mais velha. E aí ele armou para Jacó e casou, né? Jacó acabou casando com Lia antes de Raquel, né? E a palavra do Senhor diz que Jacó amava Raquel, né? E Lia estava dentro dessa situação. Imagina a situação de Lia todos os dias estar casada com um homem que não a amava como ela gostaria que ele amasse e ser comparada todos os dias com a sua irmã. Com certeza deve ter sido uma trajetória bem difícil, a trajetória de Lia. Mas aconteceu uma virada na vida de Lia. Apesar de Jacó não ter olhos para ela, não a ver como ele via Raquel, Deus viu Lia. Olha que coisa incrível. Lá em Gênesis 29:31 diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. E se você ler toda a história, você vai entender que Raquel, ela era estéril, ela demorou muito para ter filhos, né? Enquanto isso, Deus abriu a madre de Lia. E Lia teve vários filhos, e entre esses filhos, Lia deu à luz a Judá. Judá é da linhagem, né, que veio o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mulher que foi desprezada, essa mulher que foi comparada a outra, né, muitas vezes menosprezada
porque não era tão valiosa aos olhos humanos, né, como a sua irmã Raquel, essa mulher entrou na linhagem do Messias. A mulher que parecia rejeitada aos olhos humanos, ela foi escolhida por Deus para carregar a promessa da salvação. Olha como Deus faz as coisas, olha que coisa incrível, né? Então eu quero que você tenha sempre em mente que Deus tem um plano singular para você, para a sua vida, assim como ele teve um plano singular específico para a vida de Lia, que foi comparada e que foi menosprezada, que foi rejeitada. Ele tem um plano também singular para a sua vida. Não há cópia no reino de Deus. Deus nos fez fora de série. Fora de série, não é em série, todos iguais. Fora de série. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito de falar, cada um com o seu cabelo diferente, cada um com seus olhos diferentes, cada um com sua boca diferente, cada um com seu sorriso diferente, cada um com seus trejeitos diferentes, cada um com o seu jeito único e especial diferente. E você, eu, você, nós fomos criadas fora de série para uma missão que só nós podemos cumprir. A sua missão só você pode cumprir. A minha missão só eu posso cumprir. Aos olhos do mundo, você pode parecer até esquecida, minha amiga. Mas aos olhos de Deus, você carrega promessa. Guarde essa frase no seu coração. Uma ilustração bem prática disso é o nosso corpo, né? Como eu já falei aqui algumas características físicas, mas pense assim, os olhos são diferentes dos pés e não precisam ser iguais para ser importantes. Deus nos fez para termos funções diferentes, mas isso não importa que não somos importantes ou que não somos valiosas, né? Somos valiosas, somos importantes. Hoje eu quero te convidar para parar de olhar para os lados. Convidar você a olhar para o alto, para Deus e olhar para dentro de você. Para dentro de você. Para dentro de você. Onde Deus plantou a sua verdadeira identidade. A identidade de filha amada do Pai. E eu quero te sugerir uma dica prática. Uma diquinha prática. Eu sei que tem dia que a gente tá bem, mas tem dia que a gente não tá muito bem. Então, eu quando tô nesses dias assim, eu tenho uma dica que eu vou te dar aqui, uma dica prática. Eu vou pra frente do espelho e faço uma declaração. Eu digo assim, eu sou obra-prima de Deus, feita com propósito e amor. Não preciso ser outra pessoa para ser completa. Deus me fez completa. E eu te dou essa dica. Se você estiver naquele dia que não está muito bem, vá para frente do espelho, minha amiga. Profetiza sobre a sua própria vida. Declare sobre a sua própria vida quem você é. Você é uma obra-prima de Deus. Você é única, criada com propósito, criada com valor. Então, não se deixe abater e nem se compare com os outros. E eu queria pedir para você, se essa mensagem falou seu coração de alguma forma, se você foi impactada de alguma forma, compartilhe essa mensagem. Se você lembrou de alguém, né? De alguma outra pessoa que também precisa ser lembrada nesse dia do valor que tem, encaminhe para essa pessoa. E se você ainda não é inscrita no canal Rita Dia Perfeito, meu canal, eu peço que você se inscreva, que você ative o sininho lá das notificações, porque toda semana tem conteúdo aqui para fortalecer sua identidade e sua fé. Que Deus abençoe você, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.